Ele perdeu a força de ir na igreja, perdeu a força de orar. E ele se calhar começa a festejar. Outro dia vai ver, você está agora a pensar em Deus. Está pensando naqueles dias que você orava, que você ia na igreja, dizia amém na palavra. De repente você está voltando na igreja, está voltando a orar. Então Satanás não entende. O mundo também não te entende. Amém? É porque em ti há força para levantar. Sabe de uma coisa? Quando a serpente caiu, ela nunca mais levantou. Amém? Mas Adão caiu, ele levantou. Amém. Quando Esaú caiu, ele nunca mais levantou. Mas Jacó caiu, ele levantou. Quando Judas caiu, ele nunca mais levantou. Mas quando Pedro caiu, ele levantou. Então, se você é uma filha de Deus, se você é um filho de Deus, você sempre vai levantar. Amém? Então, Deus seja louvado, que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Então, sendo assim, vamos nos colocar em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 21. Números capítulo 21. Vamos começar no versículo 4. Amém? Vou pedir para alguém ler, não sei quem pode ler. Números capítulo 1, versículo 24. Nosso irmão vai ler. Capítulo 21, versículo 24. Senhor? Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que movéssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastidio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreram muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Amém? Então a palavra do Senhor, você possa apresentar suas bênçãos na leitura da sua palavra. Podemos nos sentar. Amém? Então eu vou intitular minha mensagem nesta manhã: a expiação, a serpente de bronze. Amém? Então é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. E se a gente seguir esse livro de Números, vamos ver que o povo, eles estiveram peregrinando no deserto durante 40 anos. E eles passaram esse tempo no deserto peregrinando por causa das suas incredulidades. Amém? Então, neste ponto aqui onde nós lemos, nós encontramos que o povo, ele se achou em dificuldade. Ele se achou com necessidade. Amém? E quando eles se acharam em dificuldade, em necessidade, em vez de orar a Deus, buscar a Deus, eles começaram a murmurar. Amém? Mas também muita gente. E na verdade todos nós temos problemas, irmão e irmã. Será que aqui na sala existe alguém que não tem nenhum problema? Se existe, ainda levanta a mão, queremos te ver. Não existe, irmão e irmã. Amém? Até o bebê também tem problema, é porque ele chora. Tá? Para quê? Para mais atender no problema que ele tem. Problema é uma necessidade, a necessidade que ele tem. Amém? Então eles se encontraram em dificuldade. É como Abraão, certa vez ele se encontrou em dificuldade e ele se apostatou. Amém? É como Naomi e sua família. Quando houve falta de pão em Israel, então eles saíram de Israel e eles foram até Moab à procura de melhores condições de vida. Amém? Mas quando chegaram lá, não foram abençoados. Quando chegaram lá, a dificuldade aumentou. O marido morreu, os filhos morreram, até que ela decidiu voltar para Israel. Amém? E quando ela voltou, é assim que ela voltou a ser abençoada. É assim que as coisas mudaram. Querido irmão, querida irmã, a nossa bênção não está no mundo. Amém? A nossa bênção não está lá fora. A nossa bênção se encontra na palavra de Deus. Amém?
Você olha para os munanos, eles tipo são abençoados. Amém? Mas Davi nos disse, espera para ver o fim deles. Amém? Então a bênção do cristão se encontra na palavra de Deus. Como ela diz assim, que as bênçãos materiais não são sinal da bênção de Deus. Mas também as dificuldades não são sinal da aprovação de Deus. Amém? Então, mas para começar, nós todos somos abençoados. Amém? Todas as escrituras que nos abençoam com todas as bênçãos nos lugares espirituais. Amém? Então, nós somos abençoados. Amém? E agora, o nosso lugar para permanecer na bênção é na palavra. Amém? E quando você permanece na palavra, ao seu tempo, você verá as coisas acontecendo. Então, Abraão permaneceu na palavra, e a seu tempo ele viu as promessas de Deus se fazerem carne. Naomi, quando ela voltou na palavra, amém? Ela viu as bênçãos de Deus acontecendo na sua vida. Amém? Então eles começaram a murmurar. E eles começaram a murmurar como se Deus nunca fez nada, como se Deus nunca tivesse resolvido nada. Eles esqueceram que Deus lhes libertou do Egito. Eles esqueceram que Deus abriu o mar. Eles esqueceram que Deus lhes alimentou com maná, que Deus lhes alimentou com carne, que Deus lhes deu a água da rocha, que Deus lhes deu a coluna de fogo, que Deus lhes deu a nuvem da glória. Eles esqueceram isso tudo. Esqueceram as maravilhas de Deus. Esqueceram que eles viram a mão de Deus. Amém? É como aquele irmão, aquela irmã, que depois de tanto tempo da palavra, ela esquece que Deus já abençoou de muitas formas. Ela esquece que ela ouviu coisas que eles não viram. Ela esquece que Deus já fez coisas que ela nunca pensou que ele poderia fazer. Amém? Amém? E eles, naquela condição, eles começaram a murmurar. Por quê? Porque eles olharam nas circunstâncias, eles olharam nas dificuldades que eles tinham, eles olharam na falta que eles tinham. Amém? E assim como muita gente também. E naquela condição, olhando nas circunstâncias, então eles falharam e faltaram de ver a Deus. Amém? Você, querido irmão, querida irmã, não olha nas circunstâncias. As pessoas vão dizer que você não pode ser salvo. Você não pode ser salvo. Você não pode ser curado. Você nunca vai trabalhar. Você nunca vai casar. São as circunstâncias. Amém? Amém? Então não olha nas circunstâncias, olha para Deus, ouve Deus, olha para a palavra. Amém? E o que ele nos diz? Ele nos diz que Ele é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. O que ele nos diz? Ele nos diz que nada é impossível para Deus. O que ela nos diz? Ela nos diz que não existe nada que Deus não pode fazer. Amém? Então tudo depende de onde é que você está olhando. Amém? Quer dizer, a tua vida vai depender de onde você está prestando atenção, de onde você está olhando. Então não olha nas circunstâncias. Se você olha nas circunstâncias, não vai receber a cura. Se você olha nas circunstâncias, não vai receber a salvação. Se você olha nas circunstâncias, você está perdido. Amém? Mas quando você olha para Deus, você é salvo. Quando você olha para Deus, você é curado. Quando você olha para Deus, você recebe as bênçãos que existem em Deus. Amém? Então preste atenção na palavra. E naquela condição, eles começaram a lembrar o Egito, que lá eles comiam. Apesar dos apesares, lá tipo estava bom. É como aquela irmã, aquele irmão, ele estava na palavra, ele vê, não tem um cumbu, estou a passar mal. Mas antigamente era só fazer um raso, era só saltar e ia ter um cumbu. Ele vai pensando, antigamente era só ligar no João, no Antônio, epá, se bem que ele talvez ia me dormir, mas ele me dá um cumbu. Amém? É a mesma coisa que eles estavam a passar. É a mesma coisa que eles estavam a pensar. Amém? E quando alguém ainda pensa no mundo, lembra do mundo, diz do mundo, aquele é um sinal de que você nunca morreu. Aquele é um sinal de que o mundo ainda se encontra em ti. Amém? Mas, querido irmão, quando você vem na palavra, o mundo tem que morrer. Amém? É como um morto. Se tiver um morto aqui no chão, nós vamos lhe falar, ele nunca vai responder. Vamos lhe pisar, nunca vai devolver. Porque ele está morto. Então, quando você morreu, o mundo também tem que morrer. Se você no táxi, aquela música mundana que vai tocar ali, não pode te incomodar. Amém? As modas, as músicas, cada coisa que vir, não pode te mexer, porque você está morto. Se aquilo não te mexe, você não morreu bem. Se você não morreu bem, volta. Amém? Amém? Se você não morreu bem, se arrepende de novo. Recomeça a tua caminhada cristã. Amém? Então é por isso que cada homem, cada mulher que vem a Cristo, ele deve cortar as pontes. Amém? Tem que cortar as pontes. Porque se você não cortar as pontes, quando estiver apertado, quando a dificuldade chegar, você vai querer voltar. Porque tem ponte, tem caminho. Amém? Então quando você vem para Cristo, você corta todas as pontes. Aquelas amizades mais, aquelas companhias mais, você corta. Por quê? Porque no dia que você estiver fraco, aquilo vai te levar de volta no mundo, nas coisas erradas. Amém? Aquela fotografia que você está guardando do namorado, da antiga namorada, corta aquilo, queima aquilo. Por quê?
No dia que você vem fraco, você vai pensar nele, vai ligar nele, apaga o número, meu irmão. Amém? Se o Facebook não tenta ajudar, elimina o Facebook. Porque é mesmo esse Facebook vai te levar de volta no pecado. Amém? Então é necessário cortar as pontes. Amém? Vê o que eles disseram no versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Pediste na palavra para quê? Que só para quê? Essa palavra é difícil, já? Essa mensagem é difícil. Nem sei que eu ando a pensar. Tá? Um que veio um dia, voltou, ele começa a pensar: tchê, vou vestir como essas moças, vou andar como esses moços. Isso é difícil. Amém? E na palavra, para ser sincero, tem muitos não. Sabe, né? Não matarás, não roubarás, não julgarás, não dirás falso testemunho. Tem muitos não. Amém? Mas na verdade, esse não é para te proteger, irmão. É para te proteger, irmão. Eu sou pai. Aqui também temos pais aqui no nosso meio. E nós como pais, nós dizemos muito nos filhos: não faz isso, não mexe ali, não toca ali, não mexe isso. É para nos proteger, meu irmão. Então esses não de Deus é nossa bênção, é para nos proteger, meu irmão. Amém? Então, continuando. Para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fástio desse pão tão vil. Preste atenção, ele está dizendo aqui que nem pão, nem água há. Vamos dizer assim, que a rocha nunca parou de nos seguir. E se nós lermos nas escrituras, creio que é no capítulo 16 do mesmo número, vamos ver que o maná nunca deixou de cair. Quer dizer que eles estão reclamando que não tem pão, não tem água, mas sempre tinha pão, sempre tinha água. Amém? Acontece que eles se acostumaram, eles se aborreceram com o maná, eles ficaram cansados com o maná. Amém? Isso acontece. Nós temos pessoas, ele como já é ancião, já há muito tempo, ele se acostuma com a palavra. Ele já sabe como pregar, já sabe quais são vão usar, então ele se acostuma. O pastor como é amigável, é bom. O pastor mora nosso amigo, nosso camba. Os porteiros não são nossos amigos, são nossos cambas. É por isso que vocês perdem as bênçãos, irmão. Amém? Porque vocês se acostumaram com a palavra, se acostumaram com os servos de Deus, se acostumaram com a mensagem, é por isso que vocês não estão a ver nada, irmão. Nunca se acostuma com a palavra, nunca se acostuma com Deus, nunca se acostuma com as coisas de Deus. Amém? Porque quando você se acostuma, você vai perder as bênçãos. Amém? Quando o pastor vem para falar contigo, você não vai me ver como pastor, vai me ver como amigo, é nosso tio. Amém? E você vai falhar de perder, vai perder a tua bênção. Amém? Quando vem o irmão para orar para ti, você vai pensar: não, essa é nosso cama. Amém? Afinal, é alguém que Deus enviou para poder te ajudar naquela situação. Então, não se acostume com a palavra. Amém? Sempre que você vem na igreja, o culto não se prepara aqui, se prepara em casa. Ora, Senhor, hoje fala comigo, hoje trata comigo, o que está faltando em mim? O que eu posso melhorar? Onde é que eu posso arranjar? E você vem na igreja com o coração preparado para ouvir a palavra de Deus. E Deus te abençoará. Amém? Então eles se acostumaram. E vê no 6, diz assim: então o Senhor mandou, porque eles murmuraram. Amém? Eles pecaram. Eles falaram mal contra Deus, mal contra seu servo. Irmão e irmã, acontecer, nunca murmura contra um pastor. Irmão, quando ele fez isso, não sei o que, você calma, você não fala nada. Nunca murmura contra um santo de Deus, contra uma santa de Deus. Amém? Você sabe, isso aqui, irmão, é para talvez ter uma calúnia. E se você descobrir que é calúnia, já criticaste, como é que você vai corrigir aquilo? Amém? Então não critica as filhas de Deus. Não critica as filhas de Deus. Amém? Isso era assim. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes de bronze, que morderam o povo e morreu muito o povo de Israel. Amém? Tudo isso por quê? Porque eles pecaram. Em Romanos 6, 23, assim, o salário do pecado é a morte. Amém? Então quer dizer que na verdade a morte sempre acompanha o pecado. Amém? É porque você tem que fazer tudo por tudo para ele não pecar da tua vida. E sempre que você pecar, aquilo trará consequências. Sempre que você pecar, aquilo trará consequências, irmão e irmã. Amém? E existe um Deus que vê tudo. Tem dias que você vai, tem dias que você fica, os irmãos poderes não te veem, o pastor também não te vê. Mas existe um olho que tudo vê. Quer dizer que tudo aquilo que você faz, Deus está sempre a ver. Amém? E um dia a conta virá. Um dia a conta chegará. Sabe Moisés, quando ele fugia, quando ele certa vez estava no Egito, né? E ele viu os irmãos que lutavam. E assim que ele viu aquilo,
ele matou um deles. Amém? E ele pensou que não aconteceu nada, ninguém me viu, e ele foi. Outro dia encontrou outros, estavam a lutar. Ele queria agir e falar: você quer nos matar, como mataste aquele egípcio? Então ele foi, afinal me viram, afinal me deram conta. E é assim que ele foge do Egito. Amém? Então tudo o que você faz, alguém que está vendo, meu irmão. Amém? Não diz a palavra que não existe nada encoberto que não será revelado. Amém? Então tudo que você faz, ele dá conta. Tudo que você faz, um dia aquilo virá à tona. Amém? Você pode fingir bem, você pode esconder bem, mas um dia vamos descobrir, irmão. Amém? Um dia vamos dar conta, irmão. Amém? Então por causa daquilo eles começaram a morrer. E aquela picada não era uma picada normal. Aquela picada era uma picada mortal. É por isso que quando eles eram picados, eles morriam. Amém? E naquela condição, ninguém podia ajudar o outro. Não existia nenhum médico para lhes curar. Não existia nenhum remédio para lhes curar. Amém? Talvez o pai olhava no filho, não podia lhe ajudar, o filho morreu. A mulher olhava para o marido, não podia lhe ajudar, o marido morreu. O vizinho olhava para o vizinho, não podia lhe ajudar, a vizinha morreu. Creio que todos ficaram incapazes, ninguém podia ajudar o outro. Amém? Amém? E o pecado é mortal. E um dia a humanidade foi picada com o pecado mortal. Amém? Amém? Quer dizer que desde o Éden, os nossos pais, os antigos, eles começaram a morrer. Por quê? Porque a humanidade foi picada com picada mortal. Ninguém podia ajudar o outro. Adão não podia ajudar Sete. Abraão não podia ajudar Isaac. Isaac não podia ajudar Jacó. Jacó não podia ajudar José. Por quê? Todos eram incapazes. Era uma picada mortal. E todos iam morrendo. Amém? Amém? Ok. Então eles olhavam para ali, não tinha ninguém. Olhavam para ali, não tinha ninguém. Então a única solução era correr no Moisés. Moisés, nós pecamos. Fala só com Deus para nos ajudar. Amém? Quer dizer, irmão e irmã, que o teu socorro, a tua ajuda, não está comigo, irmã. Não está com os irmãos. A tua ajuda, a teu socorro está em Deus. A Bíblia diz assim que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E também está escrito que levo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus. Amém? Então quer dizer que o nosso socorro, a nossa ajuda está com Deus. Amém? Parece que as ovelhas às vezes, elas pensam que o meu trabalho está no bolso do pastor. Meu casamento está no bolso do pastor. Não está. Está com Deus. Está em Deus. Amém? Quer dizer, quando você entende isso, você vai orar. Você vai buscar a Deus. Você vai esperar em Deus. Você vai confiar em Deus. Amém? Então tudo aquilo que você precisa e necessita, irmão e irmã, saiba que aquilo se encontra nas mãos de Deus. Amém? Agora, Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Então, tudo aquilo que você quer que Deus faça na tua vida, você deve orar. Amém? Seja coisa pequena, seja coisa grande, ora sempre a Deus. Amém? E Deus responderá a tua oração. No Senhor diz assim: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, por quanto temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou para o povo. Amém? Amém. Oitavo. E disse o Senhor a Moisés: fazer uma serpente de bronze e põe-na sobre a haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? Amém? Então quando eles foram para Deus, quando eles correram para Deus, então a solução apareceu. Amém? Vê que você se encontra sem saída, irmão e irmã. É porque você não busca Deus. É porque você não procura Deus. Nós temos pessoas, se calhar no nosso meio nessa manhã, que se vai estar, o primeiro pensamento, até a fulana, a avó fulana. Você não é crente, irmão. Você não é crente, irmã. Amém? Não importa o problema que você possa ter. Quando o problema chega, primeiro pensamento Deus. Primeiro pensamento Jesus. Amém? E você verá a tua resposta. E você verá a tua solução. Então quando Moisés falou com Deus, então Deus criou uma propiciação. Amém? Propiciação é o quê? É uma oferta para o pecado que eles cometeram. Amém? O pecado tinha que ser julgado. E nós, como vimos, a área do pecado é a morte. Amém? Então o que Deus mandou para Moisés fazer? Ele disse: faz uma haste e coloca naquela haste uma serpente de bronze. E vai acontecer que todo homem, quando for picado, quando for mordido pela serpente, basta olhar na haste, basta olhar na serpente de bronze, ele será curado. Amém? Então isso aqui nos fala grande coisa. Isso nos fala da nossa salvação. Isso nos fala da nossa expiação. Isso nos fala do sacrifício no Calvário. Amém? Nós vamos ver aqui em João capítulo 3, versículo 14. O Senhor Jesus tenha dito assim:
Vamos lá, João 3, capítulo 14. Ele diz assim. Estamos juntos, irmão? Ok. Se o amigo está a dormir, o vizinho está a dormir, você lhe dá um toque, Ok, diz assim. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que levantar? Para ser fácil. Sabe a salvação? Não, tipo, como muitas vezes as pessoas pensam, não, eu para ser salvo eu tenho que fazer sacrifício. Não, não é isso, irmão. O que Paulo disse no carcereiro? Crê no Senhor Jesus e tu e a tua família serão salvos. Quer dizer que na verdade a salvação é por um simples ato de fé. Amém? Então é uma coisa simples. Aquela astra é algo que podemos encontrar em qualquer sítio ali. Aquela serpente de é algo que podemos fazer a qualquer hora. Amém? Então Deus facilitou a coisa. E eles colocaram aquilo no alto. Para que a pessoa fosse picada, não importa a posição dele se encontrava, ele bastava levantar os olhos, ele podia ver a haste e seria curado. Amém? Continuando, Jesus diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que ele foi levantado naquele dia no Calvário. Amém? Amém? Ok. Então, o que representava aquilo? A serpente de bronze, aquilo representava Jesus. Amém? E aquela haste, o que representava? Aquilo representava a cruz, irmã. Então, a nossa solução, o nosso perdão, a nossa salvação, nós encontramos aquilo na cruz do Calvário. Nós encontramos aquilo em Jesus. Amém? Então, onde eu tenho que olhar? Não é no meu papá, não é no meu vizinho, não é no meu trabalho, não é no meu negócio. Eu tenho que olhar sempre para Jesus. Vamos lá para uma pregação, olhando sempre para Jesus. Amém? Estamos juntos, irmão e irmã. Amém? Então quer dizer que naquele dia Deus proveu a expiação ali. Aquilo na verdade foi um tipo de expiação do Calvário. Amém? Foi um tipo de expiação que Jesus veio realizar na cruz. E ele se tornou carne a fim de tomar sobre si os juízos de Deus. Amém? Quem devia receber aquele juízo? Sou eu, é você. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele tomou o teu lugar, irmão. Ele tomou o meu lugar. Amém? Ele fez o que ninguém mais poderia fazer por ti. Amém? Ele fez o que nenhuma mãe poderia fazer pelo seu filho e sua filha. Amém? Mas ele fez. E ele, na verdade, irmão e irmã, ele estava obrigado a fazer aquilo, mas ele fez. Amém? E ele fez aquilo para quê? Para tirar o pecado e a enfermidade. Porque quando eles pecaram, então, eles ficaram doentes. Amém? Amém? Então ele fez aquilo para aquele propósito. Quer dizer que a serpente ali fazia expiação pelos pecados que eles cometeram e por causa das suas enfermidades. Amém? Então quer dizer que na verdade Moisés levantou aquilo para uma razão composta, para um duplo propósito. Amém? Para uma expiação dupla. Amém? Ele levantou aquilo para quê? Para que eles fossem curados das suas enfermidades e que eles fossem perdoados dos seus pecados. Amém? Vamos lá. Isaías 53, versículo 4. Então, essa é a razão pela qual Jesus também morreu. Quer dizer, que ele morreu por causa das minhas doenças, por causa das tuas doenças. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, se ele já morreu por causa disso, quer dizer que você pode ser livre das tuas enfermidades nessa manhã. Amém? Se ele morreu por causa disso, quer dizer que você pode ser perdoado de todos os teus pecados. Sabe, você entrar aqui com as falhas, com os erros, com os pecados doentes. Sabe que nessa manhã você pode ser curado no nome de Jesus. Amém? Muita gente não crê mais na cura divina, pastor. Veja só. Amém? Amém? Ele rejeita a Bíblia, ele rejeita a palavra, ele rejeita o sacrifício da cruz. Amém? E aquele amor na cruz, aquilo foi um sacrifício completo, aquilo foi um sacrifício perfeito. Amém? E desde aquele dia até hoje, toda pessoa que crê nele, ele é curado, ele é salvo. Amém? Isaías 53, vamos lá. Diz assim, versículo 4, vamos começar no versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A ver todas as tuas doenças, tudo aquilo que é doença, você pode pensar na tua vida. Houve alguém que carregou aquilo. Amém? Houve alguém que tomou aquilo para si. Amém? Diz assim, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Presta atenção no 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Amém? Você crê nisso, irmão e irmã? Aleluia? Ok, vem, presta atenção. E moído pelas nossas iniquidades. Amém? Ele sofreu por causa das nossas iniquidades. Primeira razão da sua morte.
Amém? Presta atenção. O castigo que nos dava a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas pisaduras. Amém? Então quer dizer que eu não tenho razão de ser pecador, irmão. Não tem por que continuar um pecador, irmão. Não tem por que continuar doente. Amém? Então, não é aquele pecado que você gosta de falar, meu pecado, meu erro, minha falha. Esquece aquilo, irmão. Entrega aquilo para Satanás. Joga aquilo para Satanás em nome de Jesus. Amém? Aquela coisa que te incomoda nessa manhã, joga aquilo para Satanás. Aquilo pertence a Satanás. Amém? Porque, na verdade, para começar, nós nunca fomos feitos para ser pecador. Nunca. Também nunca fomos feitos para ser doentes. Amém? Quer dizer que Deus nunca criou o homem para adoecer, para morrer, para ficar pecador. Amém? Mas Deus criou o homem para o homem ser como ele. Amém? Deus criou o homem para ele ser santo, ter boa saúde. Amém? O que acontece? Quando o pecado entrou na raça humana, então o pecado trouxe consequências. E quais são essas consequências do pecado? O homem começou a envelhecer, começou a adoecer, e o homem começou a morrer. É por isso que na eternidade não terá velho, não terá criança, não terá deficiente, não terá doente, porque lá é a perfeição. Amém? Porque nós se encontramos com essas coisas, porque nós somos uma raça caída e o pecado está na raça humana. Mas na eternidade nada disso existirá. Porque quando você está olhando aquela revista Testemunho de Jeová, está mostrando o desenho do paraíso, e aí tem um avô de muleta, está uns amor a carro, tem pessoa de óculos, aquilo é mentira, o céu não será assim. Amém? No céu todos serão jovens. Amém? Amém? Todos serão jovens. Morreu com 80 anos, vai voltar a ser jovem novamente. Amém? Morreu bebê, vai ser jovem. Amém? No céu vai correr muito, meus irmãos. Amém? Você não quer ir no céu, irmã? Quer morar viver aqui no povo? Lá vai correr muito, meus irmãos. Não queria ler isso, mas vamos lá. João 3:2. Essa que eu não preparei. Ele diz assim, João 3, capítulo 2, vamos lá. Ele diz algo bonito, que eu gostei muito. Ele diz assim, presta atenção. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda a palavra cura, irmão. A palavra faz bem. A palavra é terapia. Amém? É assim, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Amém? Vamos ser o que então, meus irmãos? É assim, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Quer dizer que na eternidade nós vamos ter um corpo perfeito, um corpo que não fica com paludismo, com dor de barriga, dor das vistas, um corpo que não tem mais dor. Nós vamos ter um corpo perfeito. Nós vamos ser como Deus. Nós vamos ver Deus tal como Ele é. Amém? Nós vamos andar com Deus. Nós vamos ver com o nosso Pai Celestial. Amém? Vai cuidar muito da eternidade. Amém? Então vamos continuar. É assim, então vamos dizer assim, que ainda é tão real Cristo fazer as duas coisas. Amém? Então quer dizer que hoje, até a sua vinda, Ele vai curar, irmão. Ele vai salvar, irmão. Então quer dizer que quem coloca limite é o homem. Amém? Quando ele fica incrédulo na palavra de Deus, quando ele fica incrédulo naquilo que Deus pode fazer. E quando nós lemos a Escritura, vamos ver que nós temos promessas e promessas e promessas acerca da cura divina. Quando nós lemos a Escritura, vamos ver que nós temos promessas e promessas para a nossa salvação, irmão e irmã. Amém? Quer dizer que você vai no inferno se você quiser ir no inferno. Amém? Se você quiser ir no céu, você vai no céu. Talvez você não sabe, mas até a tua fé faz expiação. Você crê, não, eu sou filho de Deus, eu sou sem pecado. É isso que você será, irmão e irmã. Amém? Então deixa o diabo te enganar, amém? Não dá ouvido no diabo, dá ouvido na palavra de Deus, dá ouvido no Senhor Jesus. Amém? Então ali era só olhar e viver. Amém? Vamos dizer assim que todo que olhou sobre ele, viveu. Amém? Eu um dia olhei para ele também e comecei a viver. Os pecados me deixaram, as coisas erradas me deixaram. Eu creio que aqui também tem santas de Deus. Tem santos de Deus. Quando olharam para ele, as coisas mais me deixaram. Ele já viu mais aquilo que ele era. Ele já viu mais aquilo que ele era. Amém? Deus seja louvado por causa disso. Amém? Então, aquele olhar lhes dava cura. Aquele olhar lhes dava vida. Porque ele ia morrer se não olhasse. Mas quando ele morreu, ele foi curado e ele viveu. Amém? Então olhar para Jesus hoje também, nem olhar para a igreja, irmã. Não olhar para a igreja hoje como para ele, porque é a herança do avô, do papai, da mamãe. A igreja não salva, irmã.
Amém. Catecismo não salva, irmão. Amém. Quem salva é Jesus. Nossa salvação está em Jesus. Amém. Então, quando você olha hoje para Jesus, você é curado e você vive, mas não é uma vida natural, é uma vida eterna que Ele nos dá. Amém? Eu vejo às vezes, quando morre alguém, vamos escrever lá embaixo, vamos meter a foto, vamos escrever embaixo que a sua alma descansa em paz. Aquilo é grande mentira, irmão. Imagina, por exemplo, alguém que morreu no assalto. Alguém que assassinou alguém e depois também lhe mataram, lhe queimaram. Essa sempre vai descansar em paz. Amém? A paz tem nome. O nome da paz é Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos dá paz, que excede todo entendimento. Amém? A paz, na verdade, não é o que nós vamos receber. A paz se recebe enquanto você está em vida. Amém? Se você não tem paz, hoje você pode receber paz. Amém? E desde que eu recebi a paz, pastor, eu sou um homem feliz. Eu sou um homem alegre. Amém? Porque eu estou andando com a paz em mim. Você pode faltar comida, a paz está lá. Pode ter problema, a paz está lá. Amém? E também aquilo pode entrar em ti nessa manhã. Amém? Então a paz se alcança enquanto você está em vida. E aquele que alcançou a paz enquanto está em vida, quando ele morre, então a sua alma verdadeiramente descansa em paz. Amém? É como a vida eterna. A vida eterna não se vai receber quando você morrer. Não. Nessa manhã, aqui está sentada, irmãs. Está sentado, irmão. Aqui tem pessoas que estão carregados com a vida eterna. Amém. Se ele morrer agora, ele vai continuar a viver numa outra dimensão. Se ele morrer agora, ele vai continuar a viver. Amém. Você recebe a vida para continuar a viver. Amém. É isso que Jesus ensinou. É isso que a Bíblia diz. E eu creio nisso com todo o meu coração. Amém. Então nós não vamos receber a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Amém. E se você não tem vida eterna, irmão e irmã, sabe que você pode receber nessa manhã. Amém. É por isso que vocês que não são cristãos, estão aqui no nosso meio nessa manhã, vocês têm medo da morte, têm medo dos acidentes, têm medo das talas, têm medo dos problemas. Porque você não tem a paz, você não tem a vida eterna. Amém. Mas quando você receber aquilo, será diferente. Será diferente, irmão e irmã. Amém. Recebe Jesus, você vai ver que vai ser diferente. Amém? Então quando Deus olhava, né, foi feito por essa razão composta. Então quando Deus olhava para baixo, antes da haste, ele só via o pecado. Ele vê a incredulidade. É por isso que as serpentes apareceram e o povo começou a morrer. Deus é justo. E a sua justiça obriga a punir o pecado, irmão e irmã. Amém? Ok. Então, mas depois da haste, quando ele olhava para baixo, já não via mais os pecados dele, já não via mais a murmuração, já não via mais a incredulidade. Ele olhava para o substituto, ele olhava para a haste. Amém? Porque Deus ele próprio ele sabia o que aquilo significava. Amém? Então é por isso que ele já não morreu mais. Quando ele ficar, Deus não estava aquilo. Amém? E eles já não morriam mais. Amém? Então, e é isso que aconteceu no Calvário. Amém? Então quer dizer que desde o Calvário, hoje, se você é um cristão, uma cristã, então Deus não olha mais os erros que você fez. Deus não olha mais as falhas que você fez. Deus não olha mais os pecados que você cometeu. Agora nós temos pessoas, pastor, que Deus já lhe perdoou, mas ele nunca se perdoa. Ele nunca se perdoa. Sempre lembra o aborto que fez. Sempre lembra a virgindade que perdeu. Ele mais esquece aquilo no nome de Jesus. Amém. E olha para Cristo, olha para o Calvário, aceita aquilo que Ele fez por ti. Amém? Então quando Ele olha para nós hoje, Ele já não nos olha mais, não vê você. Amém? Ele vê Cristo, Ele vê o Calvário, Ele vê aquele sangue que foi derramado. Amém? Então por ser assim, é por isso que Ele ouve as nossas orações. É por isso que Ele nos aceita. É por isso que Ele nos recebe. Por quê? Porque nós temos um substituto perfeito. Temos um substituto completo. Temos um substituto sem mancha. Nós temos um substituto sem falha. É por isso que Ele nos aceita. Amém? E o nosso substituto, querido irmão, querida irmã, Ele é perfeito. Amém? Ele é perfeito. Também, quando nós lemos Levítico, Número, Deuteronômio, nós vamos ler e vamos encontrar as condições para o Cordeiro. Que ele tem que ser perfeito, tem que ser limpo, não pode ser deficiente e tudo mais. Jesus cumpriu aquilo tudo. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Amém? E Jesus, querido irmão,
Ele é mais do que um homem. Amém. Ele é mais do que um homem. Uns pensam que é só filho da Maria. Não, ele nem era filho da Maria. Ele era o Senhor da Maria, irmão. Amém. E ele era mais do que um homem. Como homem, talvez, ele teve fome. Mas como Deus, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Como homem, certa vez, ele teve sede. Amém. Mas como Deus, ele disse naquela mulher no poço: se você, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Como homem, ele estava cansado e ele dormiu no barco. Amém. Mas como Deus, ele acalmou as tempestades. Ele andou sobre as águas. Amém. Aleluia. Como homem, ele chorou quando Lázaro morreu. Mas como Deus, ele chamou Lázaro, foi para fora. Deus seja louvado. Amém. Amém. E talvez naquele dia, se ele não dissesse Lázaro sai, e dissesse sai, todos que tivessem mortos ali sairiam. Amém. Jesus é incomparável. Jesus é diferente. Jesus é Deus. Amém. Aleluia. Amém. Então, como homem, certa vez, naquela sexta-feira, ele morreu lá no Gólgota. Ele morreu no Calvário. Amém. Mas no domingo da Páscoa, na manhã da Páscoa, ele provou que era Deus. Ele ressuscitou. Amém. Amém. Jesus é Deus, irmão e irmã. Amém. Jesus é Deus. Diz assim, no Isaías 53, versículo 6, está assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Isso quer dizer o que, irmão e irmã? Quer dizer que meus pecados já caíram num sítio. As minhas falhas, as minhas quedas já caíram num sítio. Que alguém que tomou tudo aquilo, que alguém que levou tudo aquilo. O meu fardo que eu estava a carregar, afinal tem alguém que já levou. Amém. Então se ele já levou, pastor, vou carregar por que mais? Vai carregar por que mais? Vai levar por que mais? Amém. Então você que é crente, foi pelo nome do Senhor Jesus. Você crê na palavra, esquece o passado, irmão. Amém. Aquilo caiu no sangue de Jesus. Amém. Não disse ele que dos vossos pecados já não me lembrarei mais. Tem pessoa no nosso meio. Ele vai orar: Senhor, no ano 1999 eu fiz isso. Agora não está entendendo. Não está lembrando. Mas isso quando? Eu não estou a ver. Amém. Deus não lembra. Esquece aquilo. Amém. E se você pecou nessa manhã, se você caiu nessa manhã, aí este sangue que lava, o sangue que purifica, o sangue que santifica, então aplica a fé naquele sangue, você será livre, irmão e irmã. Amém. Amém. Então você não tem porquê crer no pecado. Amém. Ele recebeu os meus, recebeu os teus, recebeu os nossos pecados. Amém. Você não tem por que continuar pecador, irmão e irmã. Amém. Quer dizer que nós devíamos morrer, mas Ele nos substituiu. Ele morreu no nosso lugar. E certa vez houve um homem chamado Barrabás. Aquele homem era terrível. Ele era ladrão. Ele era assassino. Ele fez muito mal. Amém. Como eu disse no princípio, tudo que você faz, um dia vamos te apanhar. Um dia apanharam o Barrabás. Amém. E quando apanharam o Barrabás e prenderam, e acorrentaram, ele estava ali atrás das grades. Amém? E Barrabás sabia que todas as pessoas que fazem as coisas que eu fiz, eles são mortos, são crucificados. E naquela manhã, Barrabás pensava nas coisas que ele fez. Barrabás lembrava as coisas que ele fez. E ele viu: não, eu fui um homem terrível. Eu fui um homem mau. Ele lembrou que ele tinha uma mulher. Ele lembrou que ele tinha filhos. E naquela condição, Barrabás começou a chorar. Naquela condição, Barrabás começou a tremer. Foi porque ele estava assustado. Amém? Foi porque ele sabia que ia morrer. E ele estava pronto para morrer. Amém? Então Barrabás só esperava a hora. Ele não sabia orar. Ele não ia na igreja, irmão e irmã. Como é que ele ia orar? Como é que ele ia buscar Deus? Então ele estava assustado. Ele sofria. Amém? Mas naquela condição, e de repente, ele começou a ouvir
as botas do soldado romano. Ele começou a ouvir a lança talvez que arrastava no chão. E aquilo, o medo de Barrabás aumentou ainda mais. Barrabás estava desesperado. Barrabás não sabia o que fazer. Amém? E aquele soldado chegou e abriu a porta. Barrabás pensou que ele ia dizer: agora é tua vez de morrer. Para ti acabou. Amém? Por que aquele soldado disse? Aquele soldado disse: você está perdoado, Barrabás. Barrabás ficou perdoado. Barrabás não entendeu. Ele não entendeu, irmão. Amém? Ele não entendeu. Perdoado como assim? Se eu fiz isso, eu matei, eu assassinei, eu violei, eu fiz coisas más. Ele disse: Barrabás, você está perdoado. Barrabás disse: mas assim, eu não fiz nada. Deixa eu fazer coisa alguma vez? Não, deixa eu fazer coisa nenhuma, Barrabás. Olha aí na janela, Barrabás. Amém? E quando Barrabás olhou na janela, o que ele viu? Ele viu um homem na cruz. Ele viu um homem no Calvário. Ele viu um homem na cruz. E o Senhor lhe disse: aquele homem tomou teu lugar. Aquele homem morreu no teu lugar. Era você que devia morrer, mas ele morreu por ti. Era você que devia pagar o preço, mas ele pagou o preço por ti. Amém? Você é Barrabás. Eu também sou Barrabás. Amém? Então, Barrabás, houve alguém que tomou nosso lugar. Houve alguém que morreu no nosso lugar. Então, o que Barrabás tem que fazer é aceitar e sair da cadeia livre do Barrabás. O que você tem que aceitar, irmã, é aceitar, é crer e sair daqui livre. Vai para casa livre, vai para casa livre. Acabou! Acabou! Amém? Amara disse, o assunto do pecado está encerrado. Então, querido irmão, querida irmã, não é admirar que naquele ano do Calvário, ele tem dito, pastor, está consumado! Está consumado! Acabou, irmão. Amém. Então está consumado. E é por isso, querido irmão, querida irmã, eu me sinto feliz, pastor. Eu me sinto muito alegre nessa manhã. A minha palavra cuia, irmão. Sabe disso? Palavra cuia. A palavra é mais do que aquelas festas aí de Munani, na igreja, na praia, as moças. Aquilo é lixo. Amém? Aquilo é lixo. Aquilo é morte. A vida está na palavra. A vida é a palavra. Aleluia! Eu sou louvado, irmão. Amém? É por isso que na sua morte, amém? Ele não morreu no céu. Amém? Ele também não morreu na terra. Amém? Ele morreu entre os céus e a terra. Amém? Por que ele morreu entre os céus e a terra? Amém? É porque a terra lhe rejeitou. Amém? A terra lhe rejeitou por quê? Porque ele não morreu pecador. Ele morreu pecado. Amém? Está bem, querido irmão, querida irmã? Aqui tem pessoa e quando ele peca, pensamos, já acabou. Já tem uma solução. Ele chora, ela chora. Amém? Mas você pode pecar meu irmão, irmã. Pois então o pecado todos nós estamos aqui nessa manhã não se compara com o pecado que estava em Jesus. Amém? Então quando você está naquela condição, não foge mais do papá. Vai no papá, papai entende. Se arrepende, seja sincero, faz encontrar o perdão. Amém? Então, na verdade, ele não morreu pecador. Ele morreu pecado. Amém? E como é naquela condição, querida irmã, então a terra não o recebeu. A terra o rejeitou. Amém? O céu também não aceitou. O céu não lhe recebeu. É porque ele morreu ali na cruz, entre os céus e a terra. Mas aquilo para quê? É porque na verdade, antes daquilo, tinha um grande abismo que nos separava nós com o Pai. O Pai não pudesse chegar a nós não podemos chegar no Pai. Tinha um grande abismo, não tinha caminho para passar, não tinha ponte para passar, mas é Jesus, através da cruz, Ele estabeleceu a ponte, Ele estabeleceu o caminho. Amém? Então, quer dizer, irmão e irmã, hoje podemos voltar, podemos correr para o papá, podemos ir para o papá, podemos encontrar nosso Pai. É por isso que naquele dia, o véu do templo se rasgou, quer dizer que nós podemos entrar. Hoje você pode entrar na sua presença, hoje você pode entrar na sua glória, hoje você pode entrar no nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão e irmã? Sabe o que Jesus veio fazer? Desculpa, pastor, pega na mão do pastor.
Sabe o que ele veio fazer? Ele veio pegar na nossa mão, também pegou na mão do Senhor e nos uniu com o Senhor. Amém. Oh, Jesus está louvado, amém. Também que hoje o Senhor não nos com coisas grandes para nós. Amém. Mas o Senhor hoje te espera com os braços abertos. Amém. Então, se existe um pecador aqui nessa manhã, esse também que nunca entregou sua fé para o Senhor Jesus nessa manhã, saiba que existe um Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele te espera com os braços abertos. E Ele sabia que nesse dia você viria, que você estaria aqui. Ele já preparou a tua salvação, irmão. Já preparou o teu perdão, já preparou a tua cura, já preparou as tuas bênçãos. Então, irmã, aceita. Receba aqui, irmã. Amém. Uma vez, eu tinha 17 anos. Era 2010. Então um amigo me convidou na igreja, vamos. Amém? Quando eu cheguei lá, houve um evangelista pregar chamado Evangelista Marco. E ele no final disse, quem quer entregar sua vida para Jesus? Eu vi, não, disse, eu quero. Esse Senhor é bom. Satanás é mau. Vou me levar nas bebidas, nas mulheres, nas coisas erradas. E se eu morresse assim no inferno? Mas Jesus me ofereceu salvação, vida eterna, libertação. Então naquele dia eu levantei. Oh, entreguei minha vida naquele altar. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Oh, eu vou ser Deus para aquele dia. Desde aquele dia eu tenho vivido para Ele, tenho andado para Ele. E eu já naquela altura não sabia onde eu iria. Mas hoje eu sei onde eu vou. E se você é cristão nessa manhã, você sabe onde você irá. Você sabe onde você está indo. Amém? Há um céu para alcançar. Há um céu esperando por ti. Amém? Então não retarda isso, irmão e irmã. Amém? E quando você entende essas coisas, o pecado te deixa. Como você entende essas coisas, a fraqueza te deixa. Como você entende essas coisas, até a incredulidade te deixa, irmão e irmã. Amém? Então a expiação. Por que ele fez isso, Jesus? É a nossa expiação. Vamos assim que expiar significa betumar. Expiar significa colocar no meio. Amém? Então ele se colocou no meio. Amém? Podemos morrer, ele se colocou no meio. Amém? Para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Louvado seja Deus, irmão e irmã. Amém? Amém? Mas infelizmente, estou para terminar. Naquele dia, houve pessoas que mesmo com essa graça, mesmo com esse favor, ainda assim eles morreram. Por quê? Era só olhar e viver. Olhar segurado. Ele não acreditou. Uma simples haste, uns ferros, uma serpente de cobre vai me curar. E ele morreu. Por quê? Era demais para ele. Era simples demais. Era como entrar na arca de Noé. Era simples demais. Vamos entrar na arca. Parece uma coisa muito simples. Mas era a salvação que eles estavam a rejeitar. Vamos colocar o sangue no meio da porta. Parece uma coisa simples, do jeito. Mas eles rejeitaram aquilo. A morte entrou. Amém, irmão e irmã? Então, ainda assim há pessoas que morreram. Eu estava em Jesus. Na verdade, querido irmão, querido irmão, Ele não morreu para todos. Tem pessoas que Jesus morreu para ele. É por isso que nós lemos em João 3,6, que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, escuta, irmão, se você crê hoje, você não vai perecer mais, você não vai morrer mais, você não vai ser mais um pecador, um perdido, homem sem salvação, sem Deus, sem Cristo. Mas se você crê, você será salvo, você terá vida eterna. Amém? E Deus está pronto, amém? Nessa manhã, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, para nos dar cura das doenças, para nos dar o Espírito Santo. Amém? Mas a pergunta é, ele já está pronto há muito tempo. Mas a pergunta agora é, será que você está pronto para receber? Será que você está pronto para receber? Se você estiver pronto, aquilo vai entrar em ti. Amém? Amém? Então você pode ver que Israel, através da sombra, dos tipos, eles desfrutaram das bênçãos da expiação. Não era tempo para aquilo. Amém? Mas Deus proveu
Deus fez graça e eles receberam das bênçãos da expiação. Amém? E a expiação nos dá bênçãos e bênçãos. A cura divina é bênção da expiação. O Espírito Santo é bênção da expiação. A salvação é tudo bênção da expiação. Amém? Então a expiação nos limpa. Ela nos santifica. Nós somos santificados no sangue da expiação. Temos o perdão sobre a expiação. Amém? Vamos dizer assim que o sangue encontra-se no altar para fazer expiação. E Jesus, Ele é a nossa propiciação. Ele é a nossa oferta para a culpa. Amém? Ele se tornou eu. Amém? Para que eu pudesse me tornar Ele. Amém? Ele desceu na terra para que você possa subir no céu. Ele se fez doente para que você fosse curado, irmão e irmã. Amém? Ele se fez pecado para que você seja uma santa de Deus, um santo de Deus. E Ele desceu do inferno para você ir na eternidade. Amém? Então é só aceitar e viver. É só crer e viver. Como disse o profeta, o poeta, vivendo Ele me amou. Amém? Morrendo, Ele me salvou. Sepultado, levou meus pecados para bem longe. Amém? Ressuscitado, Ele me justificou. E um dia Ele virá. Amém? Que glorioso dia. Amém? Para terminar, eu vou ler uma citação que nos lembraram na mensagem. Nascer de novo, 59. Vamos lá, quem puder acompanhar. Vou pular algumas coisas por causa do tempo. Necessário vos é nascer de novo, 59. Ele diz assim: aquela serpente, para eles, era uma picada mortal. Não havia nenhum remédio. Não havia um médico no meio deles que tivesse remédio ou a cura. Eles tinham médicos entre eles, porém, não para aquela picada. Não há médico entre nós que possa curar pecados. Uma vez cheguei na farmácia, perguntei: para que tem remédio para o pecado? Para fraqueza? Não, não tem. Não existe, não vende. Só se encontra em Jesus. Amém? Todos formados em iniquidades. Todos nós somos culpados. Mas o que fez Deus? Eles eram culpados então. A morte tinha que ser paga, a pena da morte. Mas Deus tinha Moisés para levantar uma serpente de metal. E a colocou sobre uma haste, que nada podia fazer o povo. Nenhum dinheiro tinham eles que pagar. Enfim, nada. Nenhum credo eles tinham que recitar. A nenhuma igreja eles teriam que se juntar. Simplesmente olhar e viver. Vê você com simples. Olhe e viva. Não junte-se à igreja. Nenhuma sensação. Você não tem que ter um sentimento estranho. Apenas olhe e viva. É tudo. Muito simples. Não se você puder memorizar todos os mandamentos, você viverá. Não se você conhecer todos os estatutos, apenas olhe e viva. Isto é tudo que você tem que fazer. É assim, 62. E quando nós olhamos para Cristo, você vê a penalidade. O único Deus, Ele mesmo feito carne, Deus vindo à terra, tomou sobre si o pecado de todos nós. E o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi posta fora por sobre seu corpo. E ali foi derramada na cruz. Aquele foi o julgamento real. Ele pisou o lagar da ira de Deus, sozinho. Ele andou a estrada, sozinho. Ele morreu sem nenhuma ajuda, sem ajuda de nenhum anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai, abandonado por Deus, pelo homem e pela natureza. Ele morreu sozinho para nos mostrar que nem mesmo a natureza pode nos ajudar na hora da morte. Não há nenhum homem, nenhum amigo, nenhum sacerdote, nenhum papa, nenhum pastor remorte. Contudo, houve um que a levou por nós. Nenhuma vida na serpente. Ela era absolutamente cristalizada. Aquilo era penalidade. Ele morreu de tal modo que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu de tal modo que até as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu de tal modo que o sol não podia brilhar. O sol se escondeu. Ele sofreu de tal modo que até mesmo os elementos da terra se tornaram negros e escuros até o meio-dia, a meia-noite. Tão escuros que você podia senti-los. Ali não havia, ninguém jamais sofrera assim, ou poderia sofrer assim. Não existia nenhum mortal que pudesse passar por aquilo. Porém ele sofreu. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e passou pelo seu julgamento sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus, sozinho,
sem nenhuma ajuda. Ali não havia para ajudá-lo. Deus colocou a penalidade. Tudo estava sobre aquela penalidade e nada podia ajudá-lo. Não houve um sumo sacerdote que pudesse ajudá-lo. Nem um papa, nem um anjo. Tudo parou atrás e assistiu aquilo. Aquele foi o maior momento que já existiu na história mundial. Ele morreu quando não existia nenhuma gota de vida deixada nele. Tornou-se como uma serpente de metal pendurado na cruz. Amém? Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos nos colocar em pé com os olhos fechados. Querido irmão, querida irmã, eu te convido nesta manhã. Pensa um pouco nisso, irmão. Que sacrifício, com os olhos fechados, que sacrifício que ele fez, ou que preço que ele pagou, que pena que custou. Ninguém podia fazer nada. Ninguém podia fazer nada pelo outro, irmão e irmã. Quem poderia nos salvar? Não admirar quando foi perguntado quem é digno de abrir o livro e desatar seus feiticeiros. Não se achou ninguém no céu, na terra, não se achou ninguém. Nessa terra, irmão e irmã, houve homens muito santos, poderosos. Nem eles podiam nos ajudar. Abraão não podia nos ajudar. Davi não podia nos ajudar. Isaías não podia nos ajudar. Ninguém podia nos ajudar. A tua mãe não podia te ajudar. O pastor não podia nos ajudar. Só houve um que podia pagar o preço, podia nos ajudar. E esse pagou o preço, é o Senhor Jesus. É por isso que naquele dia, ele foi ali. Ele não era obrigado a fazer aquilo, mas ele fez. Por quê? Porque ele amou você. Ele me amou. Ele te amou. Ele amou cada um de vocês que está aqui. É por isso que ele, por amor, por te amar, é por isso que ele morreu por ti na cruz, como prova do seu amor. Oh, irmão e irmã, não tem por que rejeitar esse sacrifício. Até porque quando você aceita esse sacrifício, você ganha, irmão. Você ganha o perdão. Você ganha a cura. Você ganha o céu. Você ganha a libertação. Você ganha a transformação. Oh, irmão e irmã, que bênção que você encontra em Jesus. E Ele está aqui nessa manhã, irmão e irmã. Talvez você não sabe, mas Jesus está aqui. Ele está aqui. E Ele veio aqui não é por causa de mim. Ele veio aqui é por causa de você. Ele quer te alcançar. Ele veio aqui porque você é preciosa para Ele. Você é precioso para Ele. Então, querido irmão, querida irmã, por que eu rejeitar? Não queres tu, amado irmão, amada irmã, só chegar esse Deus nessa manhã, se aproximar esse Deus nessa manhã? Vem como você está. Se tens pecado em ti, oh irmão, não olha para os pecados, não olha para as circunstâncias, olha para a cruz, olha para o Calvário, olha para Jesus. Corre para Jesus, irmão e irmã, corre para Jesus. Eu também estou aqui nessa manhã, correndo para Jesus, correndo para o Senhor, para aquele que morreu por nós, para aquele que pagou o preço por nós, para aquele que pagou aquela pena por nós. Você não consegue sentir a atmosfera diferente desse lugar, irmão e irmã? Não consegue sentir a atmosfera diferente desse lugar, irmão e irmã? É Ele que está aqui. É a sua presença que está aqui. Deus seja louvado por causa disso. Oh, querido irmão, querida irmã, o altar está aberto para aquele que deseja chegar ao altar. E cada um possa falar alguma coisa ao Senhor. E cada um possa orar ao Senhor. Oremos a Deus. Diga algo para Ele. Será que um dia você agradeceu porque Ele fez por ti, irmão, irmã? Será que um dia você pensou no que Ele fez por ti, irmão, irmã? Oh, Senhor Jesus. Quem somos nós, Pai Celestial, para morreres por nós, para tomar nosso lugar? Oh, Senhor Jesus. Diz alguma coisa a Deus, irmão e irmã. Ora para Deus. Ora para Deus. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor, irmão e irmã. E cada um possa orar a Deus. E cada um possa falar a Deus. Se você pecou, se você tem falhas, erros, fraquezas, confessa aquilo a Ele nessa manhã. Não saia pecador, por favor, desse lugar. Talvez você nunca mais ouvirá isso, mas você chegou num lugar nessa manhã onde Deus está ali, onde a graça está ali, onde a misericórdia está ali, onde o favor está ali. Não desperdice essa oportunidade, irmão e irmã. Você pode sair daqui limpo, limpa, purificado, purificada, santo. Oh, irmão e irmã,
Se achega a Deus nessa manhã. Se aproxima a Deus nessa manhã. Venha para Deus nessa manhã. Eu estou aqui em frente como um cobrador. Estou aqui em frente como um cobrador. A chamar as pessoas para ir até Nova Jerusalém. A chamar as pessoas para ir até a eternidade. Entra nesse táxi, irmão e irmã. É o táxi da palavra, irmão e irmã. Oh, vem se aproximar de Deus. Vem para Jesus, irmão e irmã. Não rejeita a tua salvação. Não rejeita a tua cura. Não rejeita a tua libertação. Não rejeita aquilo que Ele pode fazer por ti nessa manhã. Oh, irmão e irmã. Que bênção pertencer a Jesus. Que graça pertencer a Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Pai. Ele é nossa mãe. Ele é nosso Rei. Ele é nossa rocha. Ele é nosso refúgio. Ele é nossa expiação. Ele é nossa redenção. Ele é tudo para nós, irmão e irmã. Jesus. Esse mundo vai acabar. Jesus nunca acaba. As modas vão acabar. Jesus nunca acaba. As casas vão acabar. O mundo vai acabar. Jesus nunca acaba. Ele é sempre Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Ele foi ontem, Ele é nessa manhã, irmão e irmã. O que Ele foi ontem, Ele é nessa manhã, irmão e irmã. Ele é nessa manhã. Escuta, querido irmão. Faça silêncio, irmão e irmã. Preste atenção. Ele foi maltratado na cruz por causa de ti. Ele foi rejeitado na cruz por causa de ti. Ele foi levado na cruz por causa de ti. Isso devia nos fazer mais gratos a Ele. Isso devia nos fazer se derramar diante dEle. Com os olhos fechados, irmão e irmã, fecha os teus olhos, irmão e irmã. Não se distraia. Nesse momento, eu quero fazer a chamada do altar. Nesse momento, eu quero fazer a chamada do altar. Eu quero saber nessa manhã, será que existe alguém que não conhece Jesus? Será que aqui existe alguém que nunca entregou sua vida para Jesus? Será que existe alguém que vem um pecador nesta manhã, que é uma pessoa que sabe que não está salva, sabe que não tem salvação, sabe que a sua alma está perdida? Será que existe alguém assim nesta manhã? Aqui existe graça, irmã, existe misericórdia, existe perdão, existe cura. Oh, está aberto, irmã, está aberto, irmão. Se existe alguém assim, vem no altar, irmã, vem no altar, irmão. Nós estamos a tratar de coisas importantes, que é o assunto da nossa salvação, é o assunto da nossa alma, é a coisa mais importante que alguém pode pensar. Então não rejeita a tua salvação, não rejeita a tua oportunidade. Se calhar você já ouviu isso muitas vezes, irmão e irmã, mas sabe de uma coisa?
Um dia você ouvirá isso pela última vez. Um dia você ouvirá aquela voz te chamar pela última vez. Mas essa manhã, enquanto você pode ouvir, irmão e irmã, corra até o altar. Venha aqui em frente, irmão e irmão. Venha ao altar. Venha receber Jesus. Venha se entregar a Jesus. Venha entregar tua alma, tua vida a Jesus. Não desperdiça isso, irmão e irmã. Entra nessa caravana. Entra no nosso táxi. Daqueles que estão indo até a terra prometida. Até aí fora. Se existe alguém que me ouve, não desperdiça isso, irmão e irmã. Venha, 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 venha. Venha para esse Salvador que te espera com os braços abertos. Venha para esse Salvador que te pode salvar, que te pode libertar. Será que ainda existe alguém? Eu vejo os irmãos aqui em frente. Vejo os irmãos aqui em frente. Será que aí nos bancos? Existe alguém que nunca entregou sua vida para Jesus? Existe alguém que sabe que não tem o Espírito Santo? Que sabe que não está salva? Não está salvo? Que sabe que o pecado ainda vive nela? Ainda vive nele? Se existe alguém, vem no altar, Senhor irmão. Não rejeite essa oportunidade. Vem receber Jesus. Vem aceitar Jesus. Vem se entregar a Jesus. Venha, Salvador. Oh, irmão, você não tem porquê continuar sendo um pecador. Você não tem porquê ser pecador. Sai daqui pecador nesta manhã. Aqui existe graça, existe misericórdia, existe salvação. Vem, deixa o Senhor te tocar. Vem, deixa o Senhor salvar tua vida. Transforma teu coração, tua alma. Vem, irmão, irmã. Abre teu coração. Não pensa, não vão me olhar. Vão me olhar. Não, não liga isso, irmão. Olha assim mesmo para Jesus. Deixa Jesus te olhar. Deixa Jesus te olhar. Não presta atenção em nada mais. Apenas em Jesus. Vem. Estamos à tua espera, irmão. Estamos à tua espera, irmã. Vem ao altar. Vem receber Jesus. Vem ficar na equipa de Jesus. Vem ficar no lado de Jesus. Vem e terás um novo começo nessa manhã. Oh, irmão, irmã. Vem no nome de Jesus. E se existe alguma pessoa doente, alguma pessoa enferma, vem também nessa manhã. Ele cura até hoje. Ele cura até hoje. E Ele pode te curar nessa manhã. Eu já vi muitas pessoas que Ele curou. Você pode ser uma delas nesta manhã. Talvez alguma coisa te incomoda. Talvez você tenha alguma aflição, alguma doença, irmão e irmã. Não tem por que sair daqui com aquela doença. Vem, vem, Ele vai te curar. Vem receber a tua cura, irmão. Vem receber a tua cura, irmã. E todo aquele que tem alguma necessidade, seja material, seja financeira, venha ao altar, irmão e irmã. Eu não posso fazer nada por ti, mas Jesus, Ele pode fazer tudo por ti, irmão e irmã. Então todo aquele que tem necessidade, que tem preocupação, que tem doença, venha ao altar. Venha a Jesus, irmão e irmã. Vamos fechar nossos olhos, por favor. Você ali fecha os teus olhos e ora a Deus. Ora no teu coração a Deus, por favor. Você aí nos bancos, fecha os teus olhos e ora a Deus. Pensa na condição da tua alma também. Ora para os nossos irmãos que estão aqui em frente. Enquanto nós vamos orar para eles. Então, para os irmãos que estão aqui em frente, querido irmão, querida irmã, você que está aqui em frente, e deseja entregar sua alma